Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 10, que é a leitura referente à aula desta manhã, que nesta manhã nós vamos meditar a respeito dessa aula, lição número 5, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, acompanhe comigo a leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus amados, aqui está o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios. Ele vai desse capítulo 2, verso 1 ao 10, ele vai discorrer aqui a respeito da nossa libertação do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o apóstolo, com a sabedoria e revelação recebida de Deus, ele discorre sobre a nossa antiga natureza pecaminosa. Ele vai mostrar que fomos vivificados pela graça. Ele vai aqui enfatizar que a salvação, ela não vem das obras. Então a aula de hoje, ela será exatamente sobre isso aí. Bem, vamos meditar aqui. O primeiro ponto é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Os irmãos observem os versos 1, 2 e 3 desse capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Observe, Paulo fala da nossa condição anterior. Ele fala da nossa natureza pecaminosa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa palavra ofensa, no original grego, a palavra paraptoma, ela tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. E esta palavra, pecado, no original grego é amártia, que descreve aquele que erra o alvo. Então, nós somos vivificados. Por quê? Porque as ofensas, não é? Essa forma, esse pisar em falso deliberadamente, e também o pecado, que é esse errar o alvo, nos matou espiritualmente e também moralmente. Então, o pecado no Éden, ele tornou-se a causa da morte espiritual do ser humano. Então, o homem, moralmente e espiritualmente, a Bíblia revela que ele está morto em seus delitos e pecados. O apóstolo, ele diz que em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, antes de nós recebermos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós éramos dirigidos por essa natureza pecaminosa. E nós andávamos no mesmo caminho que as outras pessoas andam, num caminho que envolve a prática do pecado. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa do ser humano. Esta realidade é uma realidade bíblica, é verdade isso. Mas o ser humano, na sua natureza pecaminosa, ele não aceita isto. Ele não acredita na revelação da Bíblia. Ele tem os seus conceitos, os seus pensamentos próprios, mas ele não consegue aceitar essa revelação bíblica. Mas é a verdade. A natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa. O problema é que o diabo, ele tem uma abertura na vida do ser humano justamente por causa desta vida sem Deus. É por isso que está escrito: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o diabo, ele tem essa oportunidade de se infiltrar, né? De atuar a raça humana por causa do pecado. Então, ele é o príncipe das potestades do ar. Então, são demônios, é um sistema pecaminoso. E esse sistema são espíritos que, diz Paulo, operam nos filhos da desobediência. Então, o homem sem Deus, a sua mente, ela é influenciada pelo inimigo. E o meio que o diabo usa é o engano. Então, por que ele consegue enganar? Porque a pessoa está presa nos seus pecados, está cega nas suas ofensas contra Deus. Então, o diabo, ele tem acesso. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Quer dizer, nós
éramos também escravos dessa natureza pecaminosa. Nós, como eles, nós também antes do quê? Antes da conversão, antes da nossa regeneração, nós andávamos cumprindo os desejos da nossa carne. Carne aqui é da natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós cumpríamos as consciências da carne. Mentira, engano, maus pensamentos, enfim, nós vivíamos debaixo de tudo isso e aceitávamos passivamente esse tipo de comportamento. Então, por isso, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, pelo fato de termos uma natureza pecaminosa e andarmos segundo os seus ditames, né, os desejos carnais, nós éramos filhos da ira. Quer dizer, filhos aqui no sentido de que nós estávamos herdando a ira futura de Deus, que a ira de Deus será derramada sobre o mundo, justamente por causa do comportamento pecaminoso dos homens. Então nós também estávamos sujeitos aos filhos da ira também, né? E diz assim, por natureza, filhos da ira. Quer dizer, o homem ele já nasce com essa natureza pecaminosa. Então, primeiro, era a nossa condição anterior. Essa morte é uma morte literal, né? E a natureza é moral e espiritual. O homem no pecado ele não tem uma visão, né, uma consciência da maldade do pecado contra Deus, contra os homens, contra si mesmo. Ele não tem isso. Então, moralmente, o homem está caído. E espiritual, o homem não tem acesso às coisas de Deus. Então, nós éramos assim. Entendeu? Então, nós éramos assim, nós andávamos desse jeito e nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então, essa é a nossa condição anterior. Agora, no verso número 4, Paulo relata o que aconteceu na nossa vida. Paulo está falando aos Efésios, ele está falando a crentes. E ele diz, mas Deus, esse mas indica uma intervenção divina. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Observe. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Quer dizer, observe que o amor de Deus foi o ponto fundamental. Então, ele, que é riquíssimo em misericórdia. Então, a salvação é um ato de misericórdia. E misericórdia abundante. Então, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Viram? Então, esse amor de Deus fez com que Deus agisse em nosso favor.
Mas como nós estávamos contra Deus, pela nossa natureza pecaminosa, foi um favor imerecido. Daí o termo graça. Pela graça sois salvos. Está entre parênteses. É uma observação que Paulo diz. Que nós estávamos mortos em nossas ofensas, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então, em Cristo, nós recebemos uma vida nova, uma vida abundante. Então, pela graça sois salvos. Então, a salvação ela é pela graça. Graça, essa palavra no original é charis, né? É favor imerecido. Nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, mas ele nos vivificou em Cristo Jesus. Então, nós fomos alcançados pela misericórdia, pelo amor divino, nós fomos vivificados, né, pela graça de Deus. Então, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Nós fomos, amados, vivificados por Deus. Então, para Deus, nós estamos vivos em Cristo Jesus. Então, uma pessoa antes da fé, antes de crer em Jesus Cristo, ele é um morto, moralmente e espiritualmente, que vive. À luz dos homens, aos olhos dos homens, a pessoa está viva, mas ela está morta aos olhos de Deus em seus delitos e pecados. E a igreja de Jesus, nós os que cremos, nós estamos vivos para Deus. Nós somos vivificados em Cristo Jesus. E mais, nós também fomos exaltados pela graça divina. Observe, ele, além de nos vivificar, está escrito, e nos ressuscitou, tá vendo? Juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Entendeu? Aqui nós fomos exaltados por Deus, pela sua graça divina. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, a vida de Cristo na ressurreição é a vida que nós recebemos. E esses lugares celestiais é a nossa posição hoje em Cristo Jesus. Nós estamos nas regiões, nos lugares celestiais. Então, quando nós oramos, Deus nos ouve. Nós estamos na presença do Senhor. A nossa posição agora é outra. Nós estamos nos lugares celestiais. Nada fora de Cristo, em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus, ele queria mostrar nos séculos vindouros, né, as riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, através da nossa salvação, da nossa justificação, né, através das bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus, Deus revela, né, todo o universo, que ele é um Deus rico, gracioso, benigno, e essas riquezas, essas abundantes riquezas da sua graça, ele nos outorgou em Cristo Jesus. Então, a salvação ela é realmente algo maravilhoso e ela parte do grande amor de Deus. Ela é pela graça. Então, isso significa dizer que
a salvação, ela não vem das obras. E é o que Paulo vai continuar dizendo aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Viram? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras, ainda que possam encantar os olhos humanos, elas não têm poder de salvar o homem da sua natureza pecaminosa. O pecado não é apenas os atos exteriores, mas ele tem origem no coração do homem. É a natureza pecaminosa que foi contaminada no Éden. Então tem que haver uma transformação no interior do ser humano. E só Jesus Cristo pode operar isso, porque ele se identificou com o homem, fazendo-se homem e morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Então, se o pecado ele fosse apenas pecado pelas obras exteriores, o homem nasceria sem pecado. E a partir das suas obras más, ele se tornaria pecador. Mas não é. O homem, ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Você entende? É a natureza dele. Dentro dele, o pecado contaminou o interior do ser humano. Então é por isso que, ainda que ele faça coisas boas, coisas externas, não muda o seu interior. A mudança interior ela só vem pelo poder do Evangelho, que revela a condição do homem e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando o homem crê nisto, ele é transformado pelo poder do Evangelho, perdoado, justificado, regenerado, e agora ele vai praticar boas obras. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus, ele realizou, ele criou-nos novamente. Somos feitura sua. Deus nos fez agora, criados em Cristo Jesus, uma nova criação, não em Adão. De Adão nós recebemos a natureza pecaminosa, mas em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Para que andássemos nela. Está vendo que coisa maravilhosa? Então, quando eu e você, nós praticamos boas obras, nós praticamos porque somos salvos, né? Nós não praticamos para sermos salvos. Alguns propagam as suas boas obras, não é verdade? Mas nós que somos crentes, nós não devíamos fazer tanta propaganda do que fazemos. Rede social você encontra um monte de coisa lá. Ajudou não sei quem, fez isso não sei o que e tal, e fez aquilo outro. Nós gostamos de propagar o que fazemos, mas nós erramos. Porque as boas obras é parte da nossa salvação. Nós praticamos coisas boas por sermos salvos e não para sermos salvos. Então nós não precisamos provar nada para ninguém. Temos só que praticar o Evangelho. A Bíblia diz: brilhem as vossas obras diante dos homens, né? Ou brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Deixa os homens, deixa que Deus cuida disso. Mas não, nós gostamos de proclamar. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estamos fazendo aquilo. E isso é próprio da natureza humana.
o egocentrismo de mostrar, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Bobagem nossa. Um erro, né? Não deveria ser assim. Por quê? Porque as nossas obras agora, elas são porque nós somos salvos. Então ninguém pode ser salvo pela sua obra, por melhor que seja. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas se o homem fosse salvo pelas obras, ele iria se gloriar? Claro. Ele iria se achar no direito de conquistar o céu, de governar o céu. Entendeu? O ser humano, com toda a sua fraqueza, pensa ser alguma coisa, né? Imagine se a salvação fosse por obra. E outra coisa, se a salvação fosse por boas obras, os pobres estariam perdidos. Porque só ricos que conseguem dar valores grandes para ajudar o próximo, louvável, mas não pode salvar, né? Os jogadores de futebol, por exemplo, no mundo que a maioria são pobres, eles ganham bilhões, milhões e milhões. E alguns, claro, têm instituição de caridade, promovem o bem-estar para alguns. Isso é interessante, mas não pode salvar. Não muda nem um milésimo a natureza deles. Entendeu? Então, se a salvação fosse pelas obras, nós estaríamos perdidos. Esse que vos fala não poderia ser salvo. Você entende? Então, essa ideia de que boas obras salvam tem endeusado pessoas que na realidade têm uma natureza pecaminosa. E outra coisa, essas obras, elas servem até para aumentar ainda mais a aparência humana. A Bíblia diz assim, que respeitar a aparência do homem não é bom, porque por um bocado de pão prevaricará o homem. Quer dizer, o homem por pouca coisa, ele revela a natureza má que ele tem. Então, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se gloriar é buscar a própria glória, isso é próprio do ser humano. Mas nós somos feituras de Deus. Esse su aqui é de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos criou para fazermos coisas boas. É a nossa parte. Não se espera coisa má de um crente. O crente só faz coisa boa. Por quê? Ele foi criado para isso. Em Cristo Jesus. Não se trata de uma missão na terra de fazer o bem. Não é nada disso. É que em Cristo Jesus nós somos como Cristo. Cristo deixou-nos o exemplo, a Bíblia diz, para que sigais as suas pisadas. Então Deus preparou para que andássemos nela. Então nós podemos, recapitulando aqui, dizer que a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Quem éramos? Vivificados pela graça, o que somos agora em Cristo Jesus. E tudo isto não por obras, porque a salvação não vem das obras. Salvação, ela é pela graça. Então, antes nós éramos filhos da ira, condenados à perdição. Mas agora, por causa do grande amor de Deus, nós que éramos filhos da ira, agora somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Amados, que Deus nos ajude, que pratiquemos as obras que Deus espera, as boas obras, que não venhamos a proclamar nos quatro cantos da terra o que estamos fazendo, porque não precisa, e que jamais rejeitemos esse grande amor de Deus, que nos amou de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que mostrou para nós as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tenha um domingo na presença do Senhor. À noite nós estaremos meditando numa palavra da parte do Senhor na nossa live, às 20h30. E até lá, que Deus te ajude, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Nós estamos encerrando, lembrando que a próxima aula, a condição dos gentios sem Deus. A nossa condição é essa, salvos em Cristo Jesus. Qual é a condição daqueles que estão sem Deus? Qual é a condição das outras pessoas? É a nossa aula no próximo domingo. Deus te abençoe. Até mais.